Em 1555, uma mulher morreu trancada em um palácio na Espanha. Tinha 75 anos. Passou 46 deles presa, quase metade de um século entre as mesmas paredes, sem poder, sem voz, sem liberdade. O nome dela era Joana de Castela. A história a chamou de louca, mas será que ela realmente era? Joana nasceu em 6 de novembro de 1479, em Toledo, a cidade imperial, coração da Espanha medieval. Veio ao mundo em um palácio cercado de pedra e poder, sob o olhar atento de uma corte que já planejava o destino de cada criança antes mesmo do primeiro choro. Era a terceira filha dos reis católicos, Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela, dois nomes que mudaram a face da Europa. Foram eles que unificaram a Espanha sob uma única coroa, que financiaram a viagem de Cristóvão Colombo às Américas, que expulsaram os mouros de Granada e impuseram a Inquisição como instrumento de controle absoluto. Esse era o mundo onde Joana abriu os olhos pela primeira vez. Um mundo onde fé e política se confundiam, onde cada gesto era vigiado, cada palavra pesada, cada silêncio interpretado. Crescer naquela corte não era crescer, era ser moldada. Regras rígidas ditavam cada hora do dia. Devoção religiosa absoluta não era escolha, era obrigação. E, acima de tudo, pairava uma expectativa fria e inegociável. Cada filho dos reis católicos existia para servir aos interesses da coroa, não como pessoa, como peça. Mas o que ninguém contou foi o que aconteceu entre o berço e o trono. O que se perdeu nos anos em que Joana era apenas uma criança, pequena demais para entender, mas não para sentir. E é justamente aí, nesses anos esquecidos, que a verdadeira história de Joana começa. Não nos livros de reis e conquistas, mas nos corredores frios de um palácio onde uma menina aprendeu, antes de tudo, a ser invisível. Enquanto outras crianças ainda descobriam o mundo com mãos sujas de terra e gargalhadas sem consequência, Joana já era observada como se cada gesto seu tivesse peso político. Havia apenas 2 anos de vida, mas nenhum instante de espontaneidade lhe pertencia. Seus passos eram guiados, seus horários definidos, seu choro tolerado apenas até o limite da conveniência. Não existia colo que fosse somente afeto, apenas braços que a posicionavam onde a etiqueta exigia. O calor humano lhe era oferecido como se fosse protocolo, medido, cronometrado, revogável a qualquer instante. E quando chorava alto demais, o silêncio que se seguia não era consolo, era reprovação. Desde o início, aprendeu sem palavras que não era filha antes de ser peça. E havia a mãe, Isabel, a mulher mais poderosa da península, rainha de Castela, conquistadora de Granada, senhora de um império que se estendia para além do oceano. Isabel amava seus filhos, a seu modo. Mas seu modo era o de uma soberana, distante, calculado, filtrado pela necessidade política. Não havia tempo para ternura sem propósito. Cada abraço carregava uma lição, cada palavra uma instrução. E Joana, a terceira, a do meio, a que não herdaria o trono nem carregaria o peso do primogênito, observava tudo com olhos que já pareciam entender demais. Percebeu cedo que o amor de sua mãe não era incondicional. Era concedido na medida da obediência. E silenciosamente, sem que ninguém percebesse, Joana começou a guardar dentro de si uma dor que não tinha nome. A dor de quem sente que precisa merecer aquilo que deveria ser dado. Aos 5, sua voz infantil já repetia orações em latim que não compreendia, sílaba por sílaba, como quem ensaia correntes invisíveis. Erros eram corrigidos com silêncio severo, distrações com olhares que retiravam calor do ambiente. Não havia brinquedos abandonados no chão, nem histórias sussurradas ao adormecer. Enquanto seus irmãos, Juan, o herdeiro adorado, e Isabel, a primogênita perfeita, recebiam atenção proporcional ao seu valor dinástico, Joana existia em uma zona de sombra, presente o suficiente para ser treinada, invisível o bastante para ser esquecida. Sua infância não foi roubada de uma vez, foi substituída, camada, por disciplina. Crescia com a postura ereta de quem já sabia que agradar era sobreviver. Mas havia algo naquela menina que a corte não conseguia controlar inteiramente. Um fogo baixo, quase imperceptível, que ardia por trás da obediência. Aos 6, foi encontrada sozinha na capela, não rezando, mas cantando.
Não as canções litúrgicas que lhe ensinavam. Uma melodia própria, inventada, livre. A dama que a encontrou relatou o episódio com desconforto, como se aquilo fosse um pequeno defeito a ser corrigido. E foi corrigido. A música, a única coisa que Joana havia criado por vontade própria, foi redirecionada, transformada em mais uma habilidade apresentável, mais um ornamento para o catálogo de virtudes que a coroa exigia. Por volta dos 8 anos, algo começou a mudar. Não nela. Nela, a mudança já estava em curso há muito tempo. O que mudou foi o olhar dos outros. Joana começou a impressionar. Em um jantar formal, alternou entre 3 idiomas distintos em uma mesma conversa: latim, francês e castelhano, com uma naturalidade que deixou embaixadores em silêncio. Não o silêncio de quem não entende, o silêncio de quem se espanta. Os tutores sussurravam entre si: nunca viram uma criança assim. A memória era prodigiosa. Genealogias inteiras, tratados complexos, passagens escriturais, tudo absorvido com uma rapidez que parecia desafiar a idade. Quando perguntada sobre assuntos que exigiam raciocínio formal, respondia com uma serenidade treinada que impressionava e, ao mesmo tempo, perturbava. Porque era uma serenidade cedo demais, madura demais, perfeita demais para não ser, de alguma forma, dolorosa. Diziam que era excepcional, valiosa, um prodígio. Mas quando a noite caía e o protocolo cessava, ninguém perguntava o que Joana sentia. Ninguém sentava ao lado dela para ouvir. Não suas respostas formais, não suas recitações impecáveis, mas o que ela guardava por trás de tudo aquilo. Admiravam sua mente como se admira uma joia rara, brilhante, útil, exposta para ser apreciada. O coração, esse não tinha função política. E ela começava a entender em silêncio que amor e utilidade não eram a mesma coisa, que ser admirada não era o mesmo que ser amada. Aos 10, os livros se tornaram seu único refúgio, não como escapismo, como tentativa desesperada de compreender. Filosofia, teologia, tratados sobre a natureza da alma e os limites da vontade humana tornaram-se sua companhia constante. Lia sozinha, em salas frias, sob velas altas que alongavam sombras nas paredes, cercada por brasões que falavam de poder, mas nunca de pertença. E as perguntas cresciam dentro dela, cada vez maiores, cada vez mais perigosas. O que é destino, se não há escolha? O que é virtude, se a liberdade nunca existiu? O que significa servir a Deus quando os homens que dizem representá-lo usam seu nome como instrumento de controle? Sua mente brilhava com intensidade rara, mas cada resposta que encontrava a aproximava de uma verdade desconfortável. O conhecimento, naquela corte, não era saída, era ornamento, mais uma camada de verniz sobre uma peça que já estava pronta para ser vendida. Quando completou 12 anos, já era considerada, sem contestação, a mais preparada entre os filhos dos reis. Tutores orgulhavam-se dela em público, conselheiros comentavam em voz baixa nos corredores, cortesãos observavam com aprovação calculada, medindo não sua felicidade, mas seu valor de mercado. Era culta, disciplinada, admirável. Mas para a coroa, isso nada mudava. Seu saber não a libertava, apenas a tornava mais apresentável, polida, educada, moldada. A compreensão finalmente se assentava com clareza fria. Joana não fora formada para governar, nem para escolher, nem sequer para existir por si mesma. Havia sido treinada, meticulosamente, implacavelmente, para ser entregue. E em algum canto silencioso daquela mente brilhante, uma menina de 12 anos já sabia o que nenhuma criança deveria saber: que o mundo não havia como pessoa, que todo o seu valor dependia de para quem seria útil, e que a única coisa que ninguém nunca lhe ensinou, amar e ser amada, seria um dia a mesma coisa que usariam para destruí-la. Em 1496, aos 16 anos, Joana foi enviada a Flandres para se casar com Felipe de Habsburgo, conhecido como Felipe o Belo. Era um casamento arranjado, uma aliança política entre as duas casas mais poderosas da Europa. Joana foi mandada de navio, cruzando o Atlântico em uma viagem perigosa e solitária, para encontrar um homem que nunca tinha visto. Mas algo inesperado aconteceu. Quando Joana e Felipe se encontraram pela primeira vez, a atração foi imediata, avassaladora. Tão intensa que eles exigiram que a cerimônia de casamento fosse antecipada para consumar a união naquele mesmo dia.
O que deveria ser apenas diplomacia virou paixão, e para Joana virou obsessão. Joana amou Felipe de uma forma que a corte não sabia lidar. Era um amor visceral, possessivo, absoluto. No começo, Felipe retribuía, mas logo começou a se entediar e a procurar outras mulheres. As infidelidades de Felipe eram constantes e humilhantes. Ele não fazia questão de esconder suas amantes. Joana não aceitou em silêncio. Há relatos de que ela confrontou uma das amantes de Felipe diretamente e cortou os cabelos da mulher em um ato de fúria. Naquela época, uma mulher que demonstrava raiva era considerada histérica. Um homem que fazia o mesmo era considerado forte. Felipe reagiu restringindo a liberdade de Joana, isolando-a, controlando seus movimentos. E pela primeira vez, começou a dizer a quem quisesse ouvir: Joana estava louca. Em 1504, a mãe de Joana, a rainha Isabel, morreu. E com isso, Joana se tornou a legítima rainha de Castela. Ela era a herdeira direta do trono. Mas havia um problema. Tanto o pai dela, Fernando, quanto o marido, Felipe, queriam o poder para si. E aqui começa a verdadeira tragédia. Fernando e Felipe, dois homens que deveriam protegê-la, se uniram em uma coisa: convencer o mundo de que Joana era incapaz de governar. Os dois, cada um por seus interesses, espalharam a narrativa de que ela era mentalmente instável. Não por preocupação com ela, mas porque uma rainha no poder significava menos poder para eles. Joana foi afastada de suas funções antes mesmo de exercê-las. Em setembro de 1506, Felipe morreu subitamente. Tinha apenas 28 anos. Alguns historiadores acreditam que foi tifo, outros suspeitam de envenenamento, possivelmente a mando de Fernando. A verdade nunca foi comprovada. Joana estava grávida do 6º filho quando recebeu a notícia. E aqui surge a imagem mais famosa e mais usada contra ela. Dizem que Joana se recusou a se separar do corpo de Felipe, que viajou com um caixão por Castela, em uma procissão fúnebre que durou semanas, que abria o caixão para ver o rosto dele, que não permitia que mulheres se aproximassem do corpo. Nem morto, Felipe seria de outro. A história transformou essa dor em prova de loucura. Mas o que Joana estava fazendo? Estava de luto. Estava destruída. Tinha perdido o homem que amava, um homem que a traiu, que a humilhou, que tentou roubar seu trono, mas que ela, mesmo assim, amava. E o mundo olhou para essa mulher em pedaços e disse: ela é louca. Em 1509, Fernando tomou a decisão que selaria o destino de Joana para sempre. Ele a mandou para Tordesilhas, um palácio que se tornaria sua prisão. Joana foi trancada lá com sua filha mais nova, Catarina, e cortada do mundo exterior. Ela ficou presa em Tordesilhas por 46 anos. 46 anos. Quando seu pai morreu, em 1516, Joana soube da notícia entre as mesmas paredes que já aprendiam havia anos. E por um breve instante, talvez o primeiro em muito tempo, ela sentiu algo parecido com esperança. Fernando se fora, o homem que a trancou, que assinou sua condenação, que olhou nos olhos da própria filha e decidiu que ela não merecia existir em liberdade, esse homem já não respirava mais. Joana esperou. Esperou que alguém viesse, que uma porta se abrisse, que um mensageiro trouxesse a notícia de que a farsa tinha acabado, de que o mundo finalmente reconhecia o que lhe pertencia por direito. Ninguém veio. Os dias passaram em silêncio. Nenhuma carta, nenhum emissário, nenhum gesto de compaixão. O trono que era dela permaneceu ocupado, não por ela, mas por seu próprio filho. Carlos, que se tornaria Carlos V, imperador do Sacro Império Romano, herdou o poder da mãe como se ela já estivesse morta. Manteve-a presa, exatamente como o avô fizera. Não a visitou, não a consultou, não precisou sequer justificar. Para ele, assim como para Fernando, era mais simples, mais seguro, mais conveniente ter uma rainha trancada do que uma rainha governando. E assim, a corrente que o pai forjou, o filho escolheu manter. Em 1520, a Espanha pegou fogo. A revolta dos comuneiros explodiu contra o poder de Carlos V, e os rebeldes, em busca de legitimidade, fizeram algo que ninguém esperava. Marcharam até Tordesilhas, até a prisão de Joana. Atravessaram os portões do Palácio Fortaleza e chegaram diante da mulher que o mundo tinha esquecido. Pediram a ela, a rainha legítima, a verdadeira herdeira do trono, que assinasse documentos apoiando a causa deles. Se Joana assinasse,
A revolta ganharia a força da coroa. O poder de Carlos seria questionado em sua raiz. Bastava uma assinatura. Uma única assinatura de uma mulher que tinha todos os motivos do mundo para querer vingança. Mas Joana se recusou. Olhou para aqueles homens, ouviu suas promessas, mediu suas intenções e disse não. Não por lealdade ao filho que a mantinha presa, não por medo, mas porque entendia, com uma clareza que décadas de isolamento não conseguiram apagar, que aquilo era uma armadilha política, que seria usada mais uma vez. Mesmo depois de anos trancada, sem contato com o mundo exterior, sem conselheiros, sem informação, Joana ainda pensava com uma lucidez impressionante. Ainda lia o jogo de poder como quem nunca saiu dele. E isso levanta uma pergunta inevitável. Isso é o comportamento de uma pessoa louca? No dia 12 de abril de 1555, em um quarto silencioso de Tordesilhas, Joana de Castela fechou os olhos pela última vez. Tinha 75 anos. E 46 deles tinham sido passados ali, entre aquelas mesmas paredes, sob aquele mesmo teto, olhando pela mesma janela gradeada que já não mostrava nada de novo. Ninguém estava ao lado dela quando partiu. Não houve cortejo real pelas ruas de Castela. Não houve sinos dobrando por toda a Espanha, como acontecia quando o monarca morria. Não houve discursos, nem lágrimas oficiais, nem proclamações em praça pública. O trono que era dela por direito nunca ouviu sua voz. O mundo que ela deveria ter governado já a tinha esquecido muito antes de ela morrer. Joana foi enterrada sem a dignidade que cabia a uma rainha, sem as honras que a coroa devia a quem nasceu para usá-la. Como se aquela mulher, que um dia fora a herdeira mais poderosa da Europa, nunca tivesse existido. E agora, a pergunta que a história nunca respondeu de verdade. A pergunta que ficou suspensa no ar por quase 500 anos, repetida em sussurros por corredores de universidades, debatida em livros que poucos leram e convenientemente ignorada por quem preferiu a versão mais simples. Joana era realmente louca? Historiadores modernos voltaram aos arquivos, revisaram os documentos originais, as cartas trocadas entre Fernando e Filipe, os relatos de embaixadores, os registros da corte, os depoimentos de quem conviveu com Joana. E o que encontraram foi perturbador. Não por confirmar a loucura, mas por desmenti-la. Não há, em nenhum documento da época, um diagnóstico médico formal que ateste a insanidade de Joana. Nenhum médico da corte assinou um laudo declarando-a incapaz. O que existem são acusações, vagas, interessadas, repetidas por homens que tinham tudo a ganhar com o afastamento dela. E muitos historiadores chegaram à mesma conclusão incômoda. Não há evidências concretas de que Joana sofresse de uma doença mental grave o suficiente para justificar meio século de prisão. Ela sofria? Sim, profundamente. Carregava a dor de um amor traído, de uma família que a tratou como obstáculo, de uma solidão imposta à força. Era emocionalmente intensa? Sem a menor dúvida. Mas intensidade emocional não é loucura. Sofrimento não é insanidade. Luto não é demência. E ser uma mulher que se recusa a aceitar humilhação em silêncio nunca deveria ter sido confundido com doença mental. Mas louca a ponto de não poder governar? Isso nunca foi provado. Mas há algo que foi provado. Algo que nenhum documento conseguiu esconder, por mais que tenham tentado. Cada homem na vida de Joana, cada um deles, se beneficiou diretamente da narrativa de que ela era incapaz. O pai, Fernando, aquele que deveria ter sido seu protetor, que a viu nascer, que a segurou nos braços quando era apenas uma menina, foi o primeiro a decretar que ela não servia para reinar. Não porque acreditasse nisso, mas porque, enquanto Joana fosse considerada louca, o trono permanecia com ele. O marido, Filipe, o homem que ela amou até perder o ar, que a traiu sem remorso e que, quando ela ousou reagir, respondeu não com arrependimento, mas com propaganda. Espalhou pela Europa inteira que sua esposa era insana. Não porque fosse verdade, mas porque uma esposa louca não reclama poder. E o filho, Carlos, o imperador mais poderoso do mundo, que herdou tudo o que era da mãe, terras, títulos, reinos inteiros, e em troca deu a ela 46 anos de silêncio. Não a visitou, não a libertou. Manteve-a trancada porque era mais fácil governar sem a sombra de uma rainha legítima pairando sobre seu trono. 3 homens, 3 gerações, a mesma estratégia. E no centro de tudo,
Sempre a mesma mulher, a única que nunca teve voz. Talvez loucura nunca tenha sido um diagnóstico. Talvez, desde o início, tenha sido uma ferramenta. O rótulo perfeito, cirurgicamente aplicado, para silenciar uma mulher que era inconveniente demais para homens poderosos demais. Uma mulher que amava demais, que sentia demais, que recusava se calar quando tudo ao redor exigia seu silêncio. Uma mulher que olhou nos olhos do poder e não abaixou os seus. E o que fizeram com ela? A mesma coisa que o mundo sempre fez com mulheres que se recusam a ser convenientes. Apagaram-na, lentamente, metodicamente. Primeiro tiraram sua voz, depois sua liberdade, depois sua história. Reescreveram cada gesto seu como prova de insanidade. Transformaram seu luto em espetáculo e sua raiva em diagnóstico. Fizeram dela um conto de advertência, a mulher que enlouqueceu de amor, a rainha que perdeu a razão. Como se amar com intensidade fosse crime, como se sofrer em público fosse sentença. Mas o nome dela não era a louca, o nome dela era Joana, Joana de Castela, rainha legítima, herdeira de um trono que nunca lhe permitiram ocupar, dona de uma mente brilhante que 3 gerações de homens tentaram apagar. E talvez esteja na hora de parar de repetir a mentira que eles contaram e começar, finalmente, a ouvir a verdade que ela nunca pôde dizer. Joana não era louca. Joana era inconveniente. E essa foi a única doença que o poder nunca soube curar.